Amém, amados? Capítulo 3, 1 Samuel, a partir do verso 1, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era o quê? De muita valia naqueles dias. Não havia o quê? Visão manifesta. A palavra de Deus é quem trazia a direção. Amém? Não havia a visão, não havia uma revelação, algo novo através dos líderes e profetas da época, não havia essa visão. Então, hoje, querido, no nome de Jesus, nós temos essa visão. Amém? Nós temos uma visão. A geração eleita tem uma visão. Amém? E a nossa visão é levantar uma nova geração de adoradores. Amém? Geração de adoradores. Adoradores que irão adorar o Pai em espírito e em verdade. Adoradores que sabem realmente o que é adoração. Que chega diante do Pai e entrega para o Senhor aquilo que realmente é adoração. Tem muita gente que adora a Deus, diz que está adorando a Deus, mas ele nem sabe o que ele está entregando. E muitas vezes não é a adoração que ele está entregando. Mas a nova geração que Deus está levantando é uma nova geração consciente do que Deus quer, do que Deus espera. Amém? E por isso Deus, Ele trabalha nas nossas vidas através da sua palavra para que a gente chegue aonde a visão que Ele nos deu, nos mostrou. Amém ou não amém? Então a palavra continua dizendo aqui, verso 2, e sucedeu naquele dia que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Verso 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu. Filho meu, torna a deitar-te. Verso 7. Porém Samuel ainda não o quê? Conhecia o Senhor. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Deus. Amém? Até aí? Palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então, entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Verso 10, então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Amém? Querido, que o Senhor te revele aquilo que você precisa ouvir. Nós acabamos de ver um texto, e a palavra de Deus, né? A gente sabe a história de Samuel, sabe como que foi o nascimento de Samuel. A gente sabe a história da mãe de Samuel, né? Uma mulher chamada Ana, que era esposa de um homem chamado Eucana.
que por ela não ter condições de lhe dar filhos, porque era estéril, Eucana, ele podia ter uma outra esposa para que ela pudesse lhe dar os filhos que ele não teve com Ana. E a Bíblia diz, né, que o nome dessa mulher era Penina, e Penina, porque tinha filhos, ela tripudiava de Ana, né, pegava no pé dela, escarnecia dela, pelo fato dela poder dar filhos a Eucana e Ana não poder dá-los ao seu marido. E ela sofria muito com isso. Ana sofria muito e ela vivia uma vida totalmente amargurada. Até que um dia ela clamou ao Senhor e fez um voto com Deus, dizendo: se o Senhor me der um filho, quando este desmamar, eu o trarei para servir no templo, na tua presença. Ou seja, ele não ficará comigo. Eu ficarei com ele apenas o tempo em que ele estiver mamando. Depois disso, eu trarei ele para cá. E aí, ela deixaria esse filho aos cuidados do sumo sacerdote, do sacerdote, que era Eli. Amém ou não amém? Mas, querido, a palavra de Deus vai dizer que Eli era um homem, né, nós acabamos de ler aqui, que os seus olhos já não podiam o quê? Já não podiam ver. Então é isso, a gente entende o porquê que não havia visão de nada. Só havia a palavra. Porque era um sumo sacerdote que ele já estava naturalmente cego, mas espiritualmente ele também estava. Porque não havia manifestação de Deus através deles. E a Bíblia vai dizer que ele tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias, que eram sacerdotes também com ele no templo. E Ofni e Finéias eram 2 devassos. Eram homens que eles, pecadores, que praticavam todo tipo de devassidão e servia no templo. A Bíblia chega ao ponto de dizer que eles se prostituíam atrás da parede do templo e depois que terminava a sua prostituição, entrava no templo e iam fazer sacrifício como se nada tivesse acontecido. Eles roubavam as ofertas que o povo levava para oferecer. Eles tiravam aqui, eles rejeitavam certas pessoas que iam levar lá porque não concordava com o que eles tinham levado. Então esses homens, eles cometiam pecados terríveis. E a palavra diz que ele tinha o conhecimento do que os filhos faziam, mas ele não tomava nenhum tipo de atitude com os seus filhos. E aí, querido, o que Deus faz para poder resolver essa situação? Deus começa a preparar uma mulher chamada Ana. Primeiro, o que Deus faz? Cerra a madre dela e não deixa ela ter filhos. E aí, por ela não ter filhos, ele permite que essa mulher seja afrontada de tudo quanto é tipo de jeito. Permite que essa mulher tenha um sofrimento terrível, até chegar a um ponto em que essa mulher chega diante dele e fala: Senhor, se tu me der filho, eu devolvo ele para ti. Porque em condições normais, hoje eu conversava com a minha esposa a respeito disso, em condições normais, Ana não devolvia. Não daria esse filho para Deus. Mas devido a tudo que ela sofreu, ao que ela vinha passando, ela clamou: Senhor, Senhor, se tu me der, eu trago esse menino para ser teu, para te servir todos os dias da sua vida, na tua presença aqui no tabernáculo. E aí, por que Deus fez isso, querido? Porque quando essa mulher teve um filho, entende uma coisa, não era somente um filho, era o filho. Era o melhor. Deus preparou aquela mulher para ela cuidar, receber o melhor. Muitas vezes a gente não entende as dificuldades que a gente está passando, a gente não entende muitas lutas que a gente passa,
e a gente começa a atribuir que é Satanás que está se levantando contra a nossa vida, e não é. É apenas Deus nos preparando para o melhor. Porque quando nós recebermos esse melhor, nós vamos saber exatamente o que fazer com esse melhor. Nós vamos saber exatamente o que fazer com esse melhor. E o que fazer com o melhor? Com aquilo que Deus nos dá. Nós temos que devolver para Ele. Nós temos que ser capazes de devolver para Ele. Deus não te dá nada que você não seja capaz de devolver para Ele. Deus não te dá nada que você não seja capaz de entregar para Ele no altar dEle. Colocar nas suas mãos. Ah não, pastor, eu não tenho coragem de entregar meu filho. Teu filho, a Bíblia diz, leia a tua Bíblia, Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor para os seus pais. Eles são herança do Senhor. Você tem o privilégio de Deus ter te dado o filho para você cuidar. Para quem? Para o Senhor. Não é para o mundo, como muitos falam. Você tem que cuidar dos teus filhos, criar os teus filhos para o Senhor. E se os teus filhos não forem criados para o Senhor, você acha que Deus vai cobrar dos teus filhos isso? Não, vai cobrar de você. Se você não ensinar o caminho da igreja para os teus filhos, Deus não vai cobrar deles. Não adianta as pessoas olhar para você e falar assim, nossa, você é honesto, você é uma boa pessoa. O que aconteceu para que os teus filhos se desviassem dos caminhos? O que aconteceu para que teus filhos não fossem como você? Você vai poder falar que é culpa de Deus? Não, não vai poder falar. Se você fizer tudo que está ao teu alcance, tudo que a palavra de Deus diz que você tem que fazer, e ainda assim, teu filho se desviar, teu trabalho foi feito. O problema é que na maioria das vezes isso não acontece. Na maioria das vezes, a Bíblia fala, corrige o teu filho com a varinha. Quem corrige o filho com a varinha, está livrando a alma dele do inferno. Eu vou fazer isso? O psicólogo tal diz que eu não posso fazer. Então deixa teu filho ir para o inferno, porque Deus não vai cobrar dele, vai cobrar de você. Porque você é o responsável, você é o pai dele, você é a mãe dele. Então tem que corrigir com a varinha, sim. Se necessário for, corrige. Corrigir não é espancar. O problema é que muita gente confunde assim. O filho desobedeceu, a pessoa está lá, quebrou o meu vaso preferido. Está lá bufando, né? Com muita raiva. Aí pega o filho e desconta essa raiva no filho. Isso está errado. Agora corrige ele. Espera a raiva passar. Quantos dias vai levar isso? 10 dias. Espera 10 dias. Vai levar um mês. Espera um mês. Mas depois que a raiva passar, chama ele. Pega a varinha, olha. Você vai tomar 3 varadas, 5 varadas, 10 varadas. Porque você fez isso, isso, isso e isso. Pastor, eu não consigo. Meu amado, é difícil, mas não é impossível. É fácil você bater quando a raiva está aflorada. Mas quando ela passa, você precisa ser homem o suficiente, mulher o suficiente, filho de Deus o suficiente, cristão o suficiente, crente o suficiente para poder ir lá e corrigi-lo. Porque se você pensar que o teu filho vai para o inferno por tua causa, eu costumo dizer, né, direto, eu falava isso em relação aos meus pequenininhos. Eu estava pequenininho, pessoal, e eles iam fazer umas coisas, o pessoal falava, nossa, que bonitinho e tal. Eu falava, faz isso não. Por quê? Porque quando está pequenininho, acha bonito. Aí quando eles crescem, vai fazer as mesmas coisas. A mesma pessoa que falou que acha bonito, fala assim, cadê o pai dessa criança que não dá educação? O que acha bonito quando é pequeno é um motivo para depois chamar a atenção. Então não acha bonito não. O filho sai derrubando tudo na casa. E o pai sai só protegendo ele para que nada caia em cima dele. A casa cai tudo, quebra tudo. Meu Deus, que lindo. Quando cresce, tem 10 anos, 12 anos, o filho começa a bater no pai e na mãe. E aí começa a dizer, mas e agora, pai? E agora? Ô pastor, me ajuda. Mas quando estava pequeno, não faz isso não. Ensina teu filho.
Não quis saber, não vou fazer. Vai ouvir o psicólogo. Ah, pastor, o que eu faço agora? Vai lá procurar o psicólogo. Mas aí, o que acontece? Ana recebe o filho, cuida do filho ao seu melhor, entrega para Deus. E aí, ele está sendo cuidado, criado no templo, está vendo tudo o que está acontecendo também, não está alheio. Mas Ana e Eucana tinham dado algo que é tremendo para ele, algo que talvez você precise dar para o teu filho. Base bíblica da palavra de Deus ensina, porque o alimento que sustentou Samuel lá na casa, no templo, na casa de Eli, não foi o alimento que Eli deu para ele. Não foi o alimento que Ofni e Finéias ofereceu para ele. Porque lá eles não viviam a palavra de Deus. Eli era cego, os filhos eram uns malandros, criminosos, prostitutos, pecadores, devassos. Não podia ensinar nada que prestava para Samuel. Aonde que Samuel conheceu Deus, então? Conheceu a palavra? Onde ele recebeu o alimento que manteve ele na presença de Deus? Na casa do pai, Ana. Mas por que Ana foi capaz de preparar alguém tão especial como Samuel? E que no máximo 3 anos, foi quando ela levou ele para o templo. Em 3 anos ela aprontou ele e deixou pronto. Foi tudo que ela sofreu, porque ela estava sendo preparada pelo Senhor, transformada, edificada, para que ela pudesse colocar no filho que Deus deu para ela tudo aquilo que era necessário para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Aí esse filho cresce na presença, servindo ao Senhor na presença de Eli. E aí, a Bíblia diz que ele ainda não conhecia o Senhor. E aí um dia ele vai dormir, aí olha o que a Bíblia está dizendo aqui, amado, presta atenção. A Bíblia está dizendo aqui que Eli foi se deitar, e aí ele já estava com seus olhos escurecidos, aqui nos dá a entender que ele estava já quase dormindo. E também Samuel foi para o seu quarto e se deitou. Aí tem algo interessante no verso em que Deus fala a respeito de Samuel. No verso 3. E estando também Samuel já deitado, olha o que a Bíblia fala aqui. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor. Antes que a lâmpada se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Entende uma coisa? A lâmpada de Deus nunca se apaga. Diga comigo, fala, a lâmpada de Deus nunca se apaga. Fala, a lâmpada de Deus nunca vai se apagar. Amém ou não amém? Porque ela estava prestes a se apagar. Por que ela estava prestes a se apagar? Já não havia mais visão. Era um cego guiando os outros cegos. Já não havia mais visão. A direção que tinha era a palavra. Não havia mais visão. Aí, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, olha o que Deus faz. Ele se manifesta para quem? Ele se manifesta para Samuel. Ele começa a se manifestar para Samuel. Ele começa a se manifestar para Samuel. E aí eu pergunto para você, mas espera aí. Samuel não fazia parte da linhagem de sacerdotes. Ele não estava, No domingo passado nós falamos a respeito da ser ungido ou não, ou sem unção. Uns são e outros não são, era o título da palavra. Então, receber a palavra tem que receber a unção. E Eliseu, ele não fazia parte da escola de profetas que foi fundada por Samuel em Gilgal. Então havia mais de 50
profetas nessa escola ali, desenvolvendo seu ministério, aprendendo. Porém, quando Deus foi falar para levantar um profeta no lugar de Elias, Deus não indicou nenhum dos que estavam onde? Na escola de profetas. Deus indicou Eliseu. E Eliseu estava onde? Estava trabalhando no campo com o seu pai. Depois que Eliseu unge ele, chama ele, Eliseu quebra os carros, mata os bois, faz um churrasco e começa a seguir Elias. Elias vai com ele para Gilgal. Para quê? Para que ele pudesse fazer parte da escola de profetas. Ele tinha um chamado, ele vai aprender. E até que Eliseu estivesse pronto, Elias esteve com ele. Quando Eliseu ficou pronto, Elias foi embora. Deus o levou. Porque já não era mais necessário ele ali. Amém? E nesse caso aqui, querido, Samuel não fazia parte. Não estava na lista daqueles que poderiam ser escolhidos para ser o sumo sacerdote. Mas aí os filisteus se levantam contra Israel. E aí eles têm a brilhante ideia de levar a arca de Deus contra o exército filisteu. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, isso é no capítulo 4, que 30.000 homens morrem nessa guerra, e Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, morreram, foram assassinados ali, e a arca de Deus foi tomada. Ofni e Finéias eram crentes. Amém ou não amém? Eram crentes. Ofni e Finéias nunca foram ímpios. Ofni e Finéias não eram pagãos. Ofni e Finéias estava presente em todos os cultos da igreja. Ofni e Finéias, eles também adoravam a Deus. Ofni e Finéias nunca saíram da igreja. E Ofni e Finéias, ainda temos Ofni e Finéias dentro da igreja hoje. Ofni e Finéias, que nunca vão sair da igreja. Vão estar dentro da igreja fazendo exatamente o que os mesmos faziam lá nessa época. Ofni e Finéias, você sempre vai ter eles com você. E no nome de Jesus, que você não seja achado hoje como Ofni e Finéias. Ofni e Finéias não tinha problema algum de vir aqui cantar: há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, e sair e ir para o motel. Ofni e Finéias não tinha problema nenhum em levantar as mãos e cantar: és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Sair e ir para o bar e encher a cara. Ofni e Finéias não tinha problema com isso. E eles não saíam da igreja. Não era mais fácil ir? Não era mais fácil? Uma vez um camarada veio conversar comigo e falou assim: olha, eu estava reclamando para ele. Falei um monte de coisa. Ele falou assim: pai, por que você não vai? Enche a cara, esquece tudo isso. Deixa de ser crente, cara. Para com isso. Eu falei assim: por que eu vou deixar de ser, cara? Eu estou passando por um momento difícil. Eu falei: olha, se fosse para mim beber, encher a minha cara, fazer um monte de coisa errada, eu ficava lá fora, no mundo. Porque eu fazia o que quisesse lá e não tinha que dar satisfação para ninguém. Mas já que eu estou aqui, meu amado, eu posso cair, mas eu vou me levantar. Eu posso ter dia ruim, mas o Senhor vai me estender a mão. Mas no nome de Jesus Cristo, eu vou permanecer dentro da casa de Deus. Porque se aqui Deus não puder fazer nada por mim, não vai ser lá que Ele vai fazer. Mas Ofni e Finéias não, amado. Ofni e Finéias não faz isso. Não pensa assim. Ofni e Finéias quer ficar lá fora.
quer ser os mesmos que é lá fora, aqui dentro. E acha que está tudo bem. E não está tudo bem. Não está tudo bem. Porque eles fazem parte da nova geração. Deus está levantando uma nova geração de adoradores. Você está aqui hoje, você faz parte dessa nova geração de adoradores. Você está aqui hoje, Deus está te chamando para fazer parte dessa nova geração de adoradores. Você está aqui hoje, Deus olhou para você, viu o teu coração e sabe que você é suficientemente capaz de dar para Ele a adoração que Ele espera receber dos seus aqui na terra. Ele olha para você, Ele sabe de todos os teus problemas, todas as tuas lutas, todas as tuas dificuldades. Mas Ele olha para você e fala para você, você é capaz. Foi eu que te chamei, foi eu que te trouxe. Você não veio aqui porque alguém te convidou. Você não está aqui porque você está interessado em alguma coisa aqui. Você não está aqui porque você não tinha nada mais importante para fazer na tua casa ou em qualquer outro lugar. Você está aqui porque eu te trouxe aqui para fazer você ouvir que eu te quero como essa nova geração de adoradores. Eu te quero. Você olha para você e você mesmo diz assim, eu não sou nada. Eu não sou nada. Mas não interessa o que você pensa de si mesmo. O que interessa é o que o Senhor pensa. E se você está aqui é porque você tem um valor suficiente para ser aquilo que Deus quer que você seja. Você acha que Ofni e Finéias não foi alertado várias vezes? Foram sim. Foram sim. Mas aí o problema, querido, o problema deles não é oportunidade. O problema deles é santidade. E aí deixa eu te falar uma coisa. Quando o problema é santidade, é uma decisão que você toma, não é algo que Deus faz. Eu estou esperando Deus tocar no meu coração. Não, Deus não vai tocar no teu coração. A palavra dele, você tem que deixar a palavra dele entrar. A palavra vai fazer alguma coisa aí. Mas Deus pegar você pela orelha e trazer aqui e fazer carinho em você, não, Ele não vai fazer. Ah, pastor, eu tenho medo do castigo. Deus não vai te castigar não, filho. Ofni e Finéias morreram na batalha, não foi porque Deus matou eles lá, não. Ofni e Finéias colheram aquilo que eles estavam acostumados a semear dentro do templo. Porque a minha Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. E aí Deus pega e começa a falar com Samuel. Começa a falar com Samuel. Por quê? Porque a geração, depois da geração de Eli, era uma geração devassa que tinha pecados morais muito graves. E Deus não podia deixar essa geração assumir o lugar de honra. Mas a esposa de Finéias estava grávida. Sabe o que significa isso? Que vinha uma terceira geração. Vinha uma geração depois. A geração de Ofni e Finéias, devassos, cheios de pecado. Mas levantou uma outra geração, chegou a nascer. A partir do versículo 18 do capítulo 4, você vai ler a morte de Eli e o nascimento do filho da esposa de Finéias. E ela também morre no parto. O filho nasce. Chegam para ela e falam assim, se alegre. Nasceu um filho homem. Aí a Bíblia diz assim que ela nem fez conta disso. Para mim, ó. Enquanto Ana cuidou do filho, ensinou, educou, mostrou. E aí quando chegou na época certa, Senhor, está aqui, ele é teu. A outra tem um filho e ela... Você não vai nem dar nome para ele. O nome dele vai ser Icabode. Ou Icabô. Por que você está
está dando esse nome para ele? Porque foi-se a glória de Deus de sobre Israel. Olha, uma geração devassa tinha se levantado. Aí vem uma terceira geração que não tinha ainda problema, não tinha problema com santidade, não tinha problema moral. Qual era o problema da terceira geração? Tinha problema com a glória de Deus. Tem muita gente que é perfeito, olha para ele, na sociedade, todo mundo gosta dele, é honesto, é isso, é aquilo e tal. O problema dele é com a glória de Deus. Quem tem problema com a glória de Deus faz tudo do seu jeito, do jeito que quer, a hora que quer, e acha que não está nem... Será que isso é normal hoje? Ou melhor, é uma coincidência só? Não, não é mera coincidência. Porque hoje você vai ver um bando de gente, né, que se chamam, ou passaram a chamar, não sei, que são os desigrejados. Por que eles são desigrejados? Porque não são capazes de submeter uma liderança. E tem vários outros icabotes dentro da igreja que não são capazes de reconhecer uma liderança, que só faz o que quer. Mas aí fala assim, mas quem quer ser abençoado? Todo mundo levanta a mão. Aí Deus, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, Deus deu um jeito de levantar alguém para que essa lâmpada continuasse acesa. Você acha que nós estamos vendo tudo isso hoje? Que nós estamos vendo? Que nós estamos vendo hoje? É uma geração de Ofni e Finéias. Uma geração de Ofni e Finéias que são tolerados pelo Senhor até que os Samuéis sejam levantados, para que a lâmpada dele não se apague. E aí eles estão falando, porque Deus é conosco, porque nós prosperamos, porque nós isso, porque nós aquilo, porque não sei o quê. O que passar disso é do diabo, quem está pregando contra nós é do diabo, isso aqui não tem nada de palavra. A igreja deles. É como um pastor esses dias, eu vi ele conversando, discutindo com outro pastor lá. Um entrou na live do outro, aí um pegou e falou para o outro, no dia que você lê a Bíblia dentro da tua igreja acaba. Não sou a favor desse tipo de coisa. Mas tem um monte de igreja que se abrir a Bíblia e pregar, como eu estou pregando para você hoje, a igreja acaba. As pessoas começam a ir embora. As pessoas começam a procurar um lugar. Porque a Bíblia diz, lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, é porque eles não suportarão a sã doutrina. O que é uma sã doutrina? É a palavra de Deus como ela é. Não suportarão a sã doutrina. Eles não suportarão ouvir. Aí o que eles vão fazer? Vão para a internet atrás de alguém que pregue aquilo que eles querem ouvir. E aí ele vai ouvir aquilo ali. Não, aí, opa, esse pastor aqui, sim, esse é o cara. Esse aqui, não, esse aqui tem que ter. Esse aqui, eu vou para a igreja dele. Mas se ele não tem igreja, fala, não, olha, você tem que abrir uma igreja. Tem que abrir uma igreja, porque se abrir uma igreja, você vai bombar. Vai bombar. Por quê? Porque vai pregar somente o que ele quer ouvir. Somente o que ele quer ouvir. O que ele quer ouvir. E a última coisa que eu tenho para te pregar nessa noite.
Deus estava falando com quem? Deus estava falando com quem? Que no texto nós lemos? Com Samuel. Mas entende uma coisa. Oh, Jesus. Como que Deus é maravilhoso, né? Samuel não conheceu Deus. Deus não se fez conhecer a Samuel se não fosse por intermédio de quem? De Eli. Entendeu? Ou não? Samuel, Deus falou com Samuel, mas Deus não se fez conhecer a Samuel se não fosse através de Eli. Você sabe por que as divisões não são de Deus? Porque tem muita gente que ouve Deus falando, você vai ser pastor, você vai sim, você vai ser enviado, você vai ter um povo. É igual como que é o nome do que não foi ungido por... Era para ser ungido rei da Síria, eu ouvi o nome dele. Azael. Você vai ser rei da Síria. Fala para o teu rei que a doença não vai matar ele, mas ele vai morrer. Mas você vai ser rei. O que ele vai? O profeta disse que a doença não vai te matar. Glória a Deus, aleluia. O homem melhorou, né? Porque, nossa, recebeu a notícia daquela, maravilhoso, como sarou. No outro dia veio Azael com um cobertor todo molhado, enquanto ele dormia, na cara de Ben-Hadad, e mata ele. Pronto. Falou que eu vou ser rei? Já não tem ninguém ocupando o meu lugar. Tem um monte de crente que faz isso, irmão. Mas a nova geração de adoradores que Deus está levantando não vai fazer isso. Amém? Amado, Deus está levantando um monte de gente, está enviando um monte de gente para cá. Você sabe por quê? Não fica bravo comigo não, porque tem muita gente que está sendo tolerada. Até que outro seja levantado no lugar. E eu estou te falando isso, não é para que você, é para que você se volte para o Senhor e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Querido, todos os dias eu faço uma oração, parece reza. Eu falo, Senhor, não desiste de mim. Não desista de mim, Senhor. Todos os dias eu me ajoelho aqui nesse lugar e eu falo, Senhor, não desista de mim, Senhor. Eu sou o pecador. Quando você entender que o pecado não é o que você faz de errado, é quem você é, você começa a vencer ele bem mais fácil do que você lutar contra as coisas erradas que você faz. A tua carne não será salva, amado. Tua carne, ela vai voltar para o pó. Ela vai voltar para o pó. Por que ela vai voltar para o pó? Porque ela foi contaminada e não tem como mais separar. Então a tua carne é que é inimiga de Deus. E ela quer contaminar, fazer com que a tua alma se torne inimiga de Deus. Porque se ela conseguir se aliar à tua alma, ela mata o teu espírito. E quando ela mata o teu espírito, amado, acabou para você. Então você tem que entender, a tua carne é o pecado. É o pecado. Você tem que combater. Essa semana não, ontem de manhã eu fui levar o Max numa aula que ele está fazendo, ele começou agora. E a gente estava conversando, e eu explicando para ele sobre fazer a vontade de Deus e a vontade do diabo.
E ele começou a me perguntar, né? Quem tem mais de um filho já deve ter notado isso. Quando você sai com os 3, você só passa raiva. Quando você sai com 2, você fica separando briga todo tempo. Mas quando você sai com um só, independente de qual seja, rapaz, você conversa com eles assim de uma forma maravilhosa. E eu estava conversando com o Max, ele me perguntando e falando ali e tal. Eu falei assim, filho, é assim que funciona. Aí eu falando para ele sobre Jesus lá no deserto. Eu falei assim, Jesus, ele foi para o deserto, ele ficou 40 dias. Aí como ele conhece essas partes aí, acho que mais do que eu falei assim, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Para quê? Ele para ser tentado pelo diabo. Sim, mas até o diabo começar a tentar ele, o que aconteceu? Ele ficou 40 dias sem comer nada. Quem fica 40 dias sem comer quer o quê? Depois dos 40 dias? Quer comer? Aí eu falei para ele assim, aí aparece Satanás e fala assim, manda com que essas pedras se transformem em pães. E aí eu perguntei assim, Max, Jesus era capaz de falar para as pedras se transformarem em pão e elas se tornarem pães? Ele pegou e falou, sim, pai. Jesus é Deus. Ele poderia transformar as pedras em pães. Eu falei assim, mas ele queria comer? Queria. Mas por que ele não mandou as pedras se transformar em pães? Eu falei assim, não sei, pai, por quê? Eu falei assim, porque essa não é a vontade de Deus, mas era a vontade de quem? Do diabo. Quem estava mandando ele transformar as pedras em pães não era Deus, era o diabo. E a gente continuou conversando e falando para ele. Eu falei assim, filho, você quer muito fazer esse curso? Quero. Então, só que nós vamos lá. Se eles falarem alguma coisa diferente daquilo que eles falaram no dia que eles apresentaram o curso para nós, você já sabe o que vai acontecer, né? Ele falou assim, sei, pai. Eu não vou fazer o curso, né? Eu falei, sim. Por quê? Porque não é a vontade de Deus, pai. Porque se eles falarem algo diferente do que eles falaram para nós na apresentação, eles vão estar mentindo. Aí ele fala para mim assim, e o diabo é o pai da mentira. Você entende como que é? Deus falou que você vai ser, que você vai alcançar, que Ele quer você. Só que não é do teu jeito. Esquece do teu jeito. Não é na tua hora. Ah, mas eu quero é agora. Bate o pé com Deus e fala que quer agora para você ver o tempo que você vai ter que esperar. Minha esposa fala assim, amor, apaga a luz. O que você está fazendo? Eu estou esperando 5 minutos só para você não falar que foi você que mandou eu apagar a luz. É mais ou menos assim, não é com essa arrogância, prepotência, insensibilidade que eu faço com ela. Brincadeira, logicamente. Mas é a mesma coisa que Deus faz. Bate o pé com Ele e fala que você quer agora. Você precisa primeiro fazer a vontade de Deus para depois disso alcançar a promessa. Você precisa rejeitar. Querido, decidir que você não vai ser um Ofni e Finés. Decidir que você não vai ser um Icabote. Decidir que você vai ser um Samuel, para que a luz do Senhor não se apague sobre a terra. Sobre a terra. O fato de existir igreja não significa que a chama está acesa. Não significa. A igreja ficou mais ou menos 1000 anos sobre a terra, sem haver manifestação de Deus nenhuma sobre a terra.
Até o ano de mais ou menos 1500, quando Deus começou a se manifestar através de quando a lâmpada do Senhor estava prestes a se apagar, Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero. E a chama começa a se propagar novamente. A igreja nunca deixou de existir. A igreja protestante, amada, ela vai continuar. E acredite, dessa igreja protestante surgirá um anticristo. Tem um monte de pastor disputando para ver quem vai ser o falso profeta. O anticristo não vai ser comunista. O anticristo não vai vir da esquerda, como falam hoje. O anticristo virá da direita, ele é capitalista. Ele vai ter muito dinheiro e poder para derrubar nações. Porque é o que a Bíblia fala. O chifre pequeno, que não é uma nação, quebra 3 chifres para tomar o lugar delas. Então, quanto mais nós nos achegarmos a Deus e nos colocarmos à disposição dele e aplicar o nosso coração a conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo ao Senhor, nós vamos manter a luz do Senhor acesa. Porque a luz do Senhor vai ficar acesa. Não estou falando que a geração eleita é a igreja verdadeira, mas a chama do Senhor se manterá acesa através de uma nova geração de adoradores. Quero que você fique de pé, pega na mão da pessoa que está do teu lado.